O som rítmico e metálico das rodas sobre os trilhos era a única música que Elias conhecia há 3 dias. Dentro daquele vagão de gado escuro, onde o ar parecia ter sido substituído pelo medo e pelo suor de 80 pessoas espremidas, o jovem violinista abraçava seu instrumento como se ele fosse seu próprio coração. O violino, guardado em um estojo de couro gasto, era o último elo físico com um mundo de harmonia e beleza que ele deixara para trás. Elias sentia a vibração da madeira contra o peito enquanto o comboio finalmente diminuía a velocidade, rangendo como um animal ferido antes de parar em um tranco violento. Quando as pesadas portas de madeira foram escancaradas por fora, o caos se instalou. O ar gélido da noite polonesa invadiu o vagão, mas não trouxe alívio. O que Elias sentiu primeiro foi o cheiro. Era uma mistura nauseante e doce, algo que lembrava amêndoas amargas fundidas com o odor denso e sufocante de carne queimada que pairava sobre tudo. Luzes ofuscantes de holofotes varriam a rampa de desembarque em Birkenau, transformando a escuridão em um cenário de pesadelo iluminado. Soldados gritavam ordens incompreensíveis, enquanto cães latiam com uma fúria selvagem que parecia vir das profundezas do inferno. No meio daquele redemoinho de desespero, Elias viu a figura que assombraria seus sonhos. Um homem de postura impecável e olhar de gelo, cujas luvas brancas pareciam brilhar sob a luz artificial. Era o Dr. Mengele, o infame anjo da morte que decidia vidas. Com um movimento quase imperceptível do dedo indicador, ele decidia destinos em frações de segundo, esquerda ou direita. Vida ou morte imediata nas câmaras. Elias foi empurrado por mãos rudes para uma fila de homens jovens. Ele olhou para trás e viu sua mãe e sua irmã sendo levadas para o outro lado da plataforma. O grito que ele soltou ficou preso na garganta quando um guarda o golpeou nas costas. A promessa silenciosa de que ele sobreviveria para reencontrá-las tornou-se o combustível para ele continuar respirando. Caminhando em direção ao interior do complexo, a visão do portão de ferro parecia uma cruel ironia. As letras forjadas diziam que o trabalho liberta. Elias sentiu o peso daquela mentira enquanto atravessava essa entrada. Não havia liberdade ali, apenas uma máquina industrial de moer almas que operava. A desumanização sistemática foi rápida e implacável. Em poucas horas, Elias deixou de ser um músico e um filho amado para se tornar um objeto. Seus cabelos foram raspados, deixando seu couro cabeludo exposto ao frio, e sua identidade foi reduzida a um uniforme listrado de pano áspero. Finalmente, veio o golpe final. O som da agulha perfurando sua pele. No seu antebraço esquerdo, um número de 5 dígitos foi tatuado. Ele não era mais Elias. Agora, ele era apenas um código numérico frio. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O primeiro grande dilema moral de Elias não demorou a chegar. Ao descobrirem que ele era violinista, os oficiais da milícia nazista o obrigaram a tocar. Naquela tarde, ele foi colocado em um pátio com um instrumento em mãos, enquanto centenas de prisioneiros eram conduzidos em fila silenciosa para os prédios de tijolos vermelhos ao fundo. O som do violino, que antes trazia paz, agora parecia um instrumento de tortura. Elias tocava composições clássicas de Bach e Mozart, enquanto a poucos metros dali, fumaça começava a subir pelas chaminés. Ele sentia uma vergonha profunda ao perceber que sua arte era usada para camuflar o som dos gritos e dar ordem ao processo de morte. Seu violino era sua proteção contra a execução e o símbolo de sua desonra. No fim daquele dia exaustivo, enquanto Elias era levado para o bloco superlotado, algo inesperado aconteceu. Ao revistar o forro de um casaco de prisioneiro descartado, seus dedos tocaram algo pequeno e áspero. Era um minúsculo pedaço de papel, um bilhete escrito às pressas e escondido com cuidado. As palavras sugeriam que a resistência era real e que nem todos haviam se curvado ao horror. Elias sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele agora tinha uma escolha perigosa a fazer, e o peso desse segredo poderia ser tão mortal quanto qualquer câmara de gás ou fuzilamento público e sumário. A vida nos blocos de madeira era uma lenta e dolorosa decomposição da alma sob o frio polonês. O dia começava com o som de um apito estridente que arrancava prisioneiros da lama e do concreto. Elias aprendeu que a sobrevivência dependia de detalhes invisíveis. Uma crosta de pão escondida era mais valiosa que ouro, e manter-se em pé era a única barreira contra a seleção para a morte. Ele via homens tornarem-se sombras sem alma, que haviam perdido totalmente a vontade de lutar. Quando alguém parava de sentir fome ou medo, o fim estava próximo. A crueldade do campo vinha também daqueles que deveriam ser irmãos de sofrimento. Elias cruzou com um antigo colega de conservatório que agora usava a braçadeira de supervisor, o temido Capo.
A brutalidade dele para garantir o favor dos oficiais nazistas era mais dolorosa do que qualquer chicotada nas costas. O ódio nos olhos daquele homem ao ver o violino revelava a podridão moral que o campo cultivava em todos. A traição era a única moeda de troca por uma tigela de sopa, e Elias percebeu que a lealdade era um luxo muito raro naquele lugar. A orquestra era um espetáculo grotesco de dissonância. Enquanto centenas marchavam para as câmaras, Elias tocava valsas alegres para manter a ordem. Era uma fachada cruel que encobria o abatedouro industrial. Sua posição privilegiada permitia circular livremente entre os complexos de Auschwitz I e Birkenau. Elias transformou sua música em um código de resistência vital. Entre as páginas de partituras clássicas, ele escondia mensagens cifradas sobre o movimento das tropas. Ele se tornou o mensageiro invisível de uma rede secreta que se recusava a morrer sem lutar pelo futuro de seu povo. A verdade sobre sua família não pôde mais ser ignorada. Durante meses, ele teve esperança, mas um veterano dos crematórios apontou para as cinzas cinzentas que caíam sobre os ombros de Elias. O homem disse que não havia outros campos e que a fumaça das chaminés carregava os restos dos mortos. As cinzas no chão eram restos de seres humanos transformados em pó. Naquele momento, o violino quase caiu de suas mãos ao perceber que respirava sua própria família todos os dias sob aquele céu escuro e carregado de inverno. O luto virou uma fúria fria. Elias juntou-se à organização de resistência para sabotar um dos crematórios. Ele coordenava a entrega de pólvora negra desviada das fábricas, escondendo o material perigoso dentro do estojo de seu instrumento musical. Cada passo no pátio era como caminhar sobre uma corda bamba sob o olhar dos guardas. A resistência secreta mantinha sua sanidade. Sabiam que a chance era mínima e a punição seria a execução pública. Mas o desejo de parar a engrenagem do extermínio era muito maior que o simples instinto de sobrevivência individual. O perigo atingiu o ápice quando um oficial nazista começou a suspeitar de Elias. Ele encontrou uma partitura de Bach onde as notas pareciam irregulares. O oficial encarou Elias por uma eternidade, deslizando os dedos sobre o papel amarelado. O suor frio escorria pelas costas do músico enquanto era questionado sobre a estranha grafia musical. O risco de ser descoberto era iminente, e a morte parecia soprar em seu pescoço a cada segundo de silêncio opressor que tomava conta da pequena sala de interrogatório. No auge dessa agonia, sons profundos começaram a ecoar no horizonte distante. Não eram gritos, eram os primeiros estrondos de artilharia pesada vindo do leste. O chão vibrou sob os pés cansados de Elias. A aproximação da frente de batalha trazia esperança e um novo horror simultâneo. Os guardas começaram a queimar documentos e organizar a evacuação imediata. A ordem foi dada aos berros por todo o campo. Todos os prisioneiros deveriam se preparar agora para a marcha forçada sob a neve profunda. Elias apertou o violino contra o corpo magro, sentindo o gelo perfurar suas roupas listradas, enquanto a escuridão da noite engolia as colunas de homens desesperados, onde o destino final de todos permanecia incerto. O vento cortante daquela madrugada de 1945 soprava como uma navalha contra o rosto de Elias. A evacuação forçada, que ficaria marcada para sempre como a marcha da morte, transformou a estrada gelada em um rastro interminável de corpos e desespero. Cada passo era uma vitória amarga contra a exaustão absoluta que tentava fechar seus olhos. Elias não carregava apenas o seu violino sob o braço, mas também o peso de um companheiro ferido que mal conseguia manter a consciência. Se parasse por um segundo que fosse, o som seco de um tiro de fuzil terminaria sua jornada ali mesmo, no meio daquela imensidão branca e indiferente da neve polonesa. O jovem músico sentia que seus pulmões queimavam a cada respiração gelada, mas uma força quase divina o empurrava para frente. Ele não podia deixar que aquele homem morresse, pois sabia que, se o fizesse, a última faísca de sua própria humanidade se apagaria para sempre na escuridão do inverno. Os dias que se seguiram foram borrões de frio intenso e fome paralisante, até que o silêncio finalmente dominou a paisagem. Quando os guardas nazistas fugiram, deixaram para trás um cenário de desolação absoluta. Eles tentaram apagar seus crimes, explodindo as câmaras de gás e queimando montanhas de documentos, mas o cheiro da morte ainda pairava no ar, como uma névoa espessa que nenhum vento conseguia dissipar. Quando os primeiros tanques do Exército Vermelho romperam os portões de arame farpado, o choque nos olhos daqueles soldados foi o espelho fiel de toda a nossa dor acumulada. Aqueles homens, que já haviam testemunhado os maiores horrores da guerra nas linhas de frente, empalideceram diante das sombras humanas que rastejavam entre os blocos de madeira. A liberdade chegou sem fanfarras ou celebrações ruidosas, envolta em um vazio ensurdecedor e na incapacidade de compreender tamanha barbárie.
Para Elias, a libertação não trouxe gritos de alegria, mas apenas o som do vento assobiando melancolicamente entre as ruínas das chaminés derrubadas. A jornada de volta para sua cidade natal foi a caminhada mais solitária de sua vida. Elias percorreu as ruas que outrora ecoavam com o som de risadas e música clássica, mas encontrou apenas portas trancadas e olhares de culpa profunda dos antigos vizinhos. Ao entrar em sua antiga casa, o silêncio o atingiu com a força de um golpe físico no peito. Os móveis haviam sido saqueados, as fotografias de família estavam rasgadas no chão e não havia um único sinal de sua mãe ou de sua irmã pequena. Naquele instante de clareza terrível, ele compreendeu que era o único sobrevivente de toda a sua linhagem, uma árvore solitária cujas raízes haviam sido brutalmente arrancadas pelo fogo do ódio. A tentação de desistir de tudo e deixar que o violino caísse no esquecimento foi uma sombra constante que o perseguiu durante aqueles primeiros anos de uma paz que parecia amarga e vazia de propósito real. No entanto, a música, que outrora fora sua maior vergonha dentro dos limites do campo, tornou-se gradualmente sua única forma de redenção. Décadas mais tarde, um Elias de cabelos brancos e mãos marcadas pelo tempo subiu ao palco de um memorial construído sobre o solo sagrado do que restou de Auschwitz. Ele já não tocava mais para distrair carrascos cruéis ou para camuflar os gritos desesperados das vítimas, mas para garantir que o mundo jamais fechasse os olhos para o que aconteceu naquele lugar. Cada nota vibrante que saía de seu velho instrumento era um tributo necessário às milhões de vozes que foram silenciadas para sempre nas câmaras de gás. Sua vingança histórica não foi escrita com sangue ou violência, mas sim com a preservação meticulosa da história através da arte. Ele percebeu que, enquanto houvesse um ouvido disposto a escutar sua melodia, sua família e todos os outros que pereceram continuariam vivos e presentes na memória coletiva da humanidade. No momento exato em que o sol começou a se pôr sobre as ruínas preservadas de Auschwitz, Elias olhou fixamente para o seu antebraço esquerdo. O número tatuado com tinta escura, que antes simbolizava sua completa desumanização e a tentativa de transformá-lo em um mero objeto, agora brilhava como uma medalha de resistência e vitória sobre o mal. Com um suspiro profundo que carregava o peso de uma vida inteira de memórias, ele fechou os olhos e sentiu que, finalmente, o número estava se transformando novamente em um nome real. Ele não era mais apenas uma estatística fria da barbárie nazista. Ele era Elias, o violinista que sobreviveu ao inferno para contar ao mundo que a luz sempre encontra um caminho para brilhar através das sombras mais profundas da história.